Genial é a casa do trader, todo mundo já sabe. A novidade agora é que você pode ter acesso ao clube de benefícios Trader Genial. Mas deixa eu te explicar como vai funcionar. Quanto mais você opera e evolui nos seus trades, você conquista novas faixas e desbloqueia diversos benefícios exclusivos. Eu sou atleta e trader há muitos anos e ter disciplina, controle emocional, saber me adaptar aos diversos cenários foi e continua sendo determinante para que eu tenha resultados consistentes, tanto no mercado quanto no tatame. A gente traduziu essa mesma metodologia para os traders aqui da Genial. Por isso, o nosso clube de benefícios foi estruturado em faixas. E a cada nível que você avança, você vai ter experiências que só um trader faixa preta aqui da Genial tem. Experiências como o Trader VIP Genial, um evento exclusivo onde a gente conecta você aos principais especialistas da casa que vivem o mercado todos os dias. Da última vez a gente teve até passeio de helicóptero. Além disso, teremos mentorias em grupo, imersões, relatórios exclusivos preparados pela mesa de operações e diversas novidades. O trading pode ser solitário, mas não para quem é da Genial. Faça parte do clube de benefícios. Quanto mais você opera, mais benefícios você conquista. Olá, estamos aqui de volta com a conversa com o Zé Márcio. Temos hoje conosco aqui o cientista político Maurício Santoro. Maurício já esteve aqui conosco uma vez, tá certo? Vamos falar um pouco sobre as eleições americanas. Muito obrigado, Maurício, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado, Camargo. É um prazer estar de volta. Me desculpe pelo atraso, eu me confundi um pouco com o horário, tinha anotado errado. Mas é muito bom estar aqui de volta. E como eu brincava com você, né, eu ando praticamente obcecado com as eleições americanas, né, pela importância delas para a política mundial, não só para os Estados Unidos, mas também porque tem sido uma disputa muito inusitada. Eu diria que nós nunca tivemos na história política americana algo parecido com o que nós estamos vendo agora em 2024. Né? Primeiro porque é um presidente sendo desafiado por um ex-presidente, o que é algo muito raro. A última vez que isso tinha acontecido foi no finalzinho do século XIX, e com todas as questões também trazidas pelos problemas de saúde do presidente Biden e pelos problemas jurídicos do ex-presidente Trump. Então é uma série de condições que normalmente nós não vemos numa eleição presidencial dos Estados Unidos. Agora, Maurício, como é que você está vendo esse cenário? Assim, diz para a gente, já que você está tão envolvido nesse processo, estudando com cuidado esse processo, como é que você está vendo, de modo geral, o cenário da eleição americana? Bom, o primeiro ponto que me chama a atenção é porque, normalmente, as eleições nos Estados Unidos costumam girar em torno dos grandes temas da economia, né? Crescimento, inflação, desemprego, mas desta vez não é o caso. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, como aliás em muitos outros países, né, é que as eleições estão se tornando muito mais grandes embates entre identidades políticas diferentes, né, entre identidades sociais diferentes que se manifestam ali pelos principais partidos e candidatos. Então, o voto acaba sendo muito mais uma declaração de quem o eleitor é, com quem ele se identifica, do que propriamente uma avaliação se aquele candidato, se aquele líder político vai ser o melhor gestor da economia. Isso é algo muito diferente do habitual nos Estados Unidos, né? Se a gente voltasse, por exemplo, no tempo, 30 anos atrás, quando o Bill Clinton derrotou o George Bush pai, o marqueteiro do Clinton, né, o James Carville, ele teve uma frase que ficou muito famosa, que era "é a economia, estúpido". Né? Pessoal, o que o eleitor quer discutir isso, assim, não importa se é, digamos, um grande tema de política internacional, coisa do gênero, e agora é diferente. Né? Então, a economia americana está num momento bastante razoável, um problema de inflação, alguma coisa ali para se olhar, mas muitos eleitores americanos, particularmente aqueles que são partidários do Donald Trump, acreditam que a economia está em recessão, que a economia está vivendo uma crise profunda, o que de modo algum é verdade em termos factuais, mas isso tem sido algo muito importante para explicar determinados posicionamentos, né, desse eleitorado. E os cientistas políticos nos Estados Unidos estão analisando cada vez mais também essas grandes diferenças partidárias, ideológicas, e eles cunharam um termo, que é a calcificação, que tem sido muito usado também para explicar a política brasileira nos últimos anos, né? Mas que é uma divisão tão profunda que é como se a sociedade congelasse entre dois grandes blocos.
né? Então, no caso americano, um bloco muito em torno ali do Donald Trump, da sua liderança carismática, individual, e um bloco organizado em torno do Partido Democrata, que está cada vez mais também, pelo menos no nível do eleitorado, da sociedade, questionando a liderança do presidente Biden, né? Se Joe Biden tem capacidade ou não para continuar candidato, para continuar exercendo o cargo, o que a liderança do Partido Democrata até agora tem mantido que sim, mas cada vez mais com uma tensão na sociedade americana. E você acha que isso é um problema da personalidade dos candidatos de um dos candidatos, por exemplo, como do presidente Trump, ou é uma questão mais estrutural, tem a ver com questões estruturais da sociedade americana que estão se refletindo na eleição? A meu ver, o que há é uma transformação mais profunda na sociedade americana, né, como em outros países também, sobretudo na Europa, entre um setor da sociedade que se beneficiou muito de uma economia global mais aberta e integrada nos últimos 30 anos, por exemplo, profissionais de classe média, média alta, moradores das grandes cidades, né, que em geral apoiam essas políticas, digamos, mais globalizantes, né, acordos de livre comércio, facilitação para a imigração, e um grupo da sociedade de uma condição social mais modesta, principalmente de uma pequena classe média sem nível universitário, né? No caso americano só com nível secundário, no caso europeu também, né? Morador ali de pequenas cidades, do interior, que olha para essa economia mais integrada dos últimos anos como um problema ou como uma ameaça para o seu estilo de vida, muitas vezes para suas atividades econômicas tradicionais. Então, grupos que foram prejudicados, por exemplo, pelo fechamento de fábricas, pelo fechamento de indústrias, de minas. E a gente vê isso hoje com muita força, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O padrão de voto é muito parecido. Bom, o ex-presidente Donald Trump, sem sombra de dúvida, é uma liderança carismática, né? Ele é alguém que, inclusive pela sua trajetória de vida, de ser não só um grande empresário, mas alguém que construiu uma marca global. O nome Trump, mesmo antes dele ser presidente dos Estados Unidos, já era um nome conhecido no mundo inteiro. Ele coloca o nome na fachada dos prédios, né? Tem um impacto visual muito grande. Ele é uma liderança muito forte, né? No caso de alguém como Joe Biden, é um político que tem uma carreira muito sólida, décadas de experiência, mas ele não é um líder carismático, né? E muito da campanha dele em 2020, né, quando ele derrotou o Donald Trump, foi principalmente vendendo essa ideia de que ele é um administrador, de que ele é um gestor, né? Muito a frase de campanha do Uncle Joe, né? O tio Joe, né? Alguém comum, né? Isso funcionou em 2020, talvez funcionasse agora em 2024, mas o problema não é esse, né? O problema é o questionamento que se tem feito com relação às condições de saúde do presidente Biden, os problemas decorrentes do envelhecimento, de uma certa perda da capacidade cognitiva, os lapsos de memória que têm sido recorrentes, né, nas falas públicas dele. E isso atingiu agora o ápice no primeiro debate da campanha presidencial entre ele e Donald Trump. A diferença de idade entre eles não é grande, em torno de 4, 5 anos, mas, sem sombra de dúvida, a saúde do Trump hoje parece algo muito melhor do que a do presidente Biden. Então há um questionamento agora muito forte sobre isso, inclusive também uma cobrança muito grande dos eleitores ou de parte da sociedade americana, na própria imprensa dos Estados Unidos, com a percepção de que a imprensa não tinha feito um bom trabalho em informar a população sobre o que é, de fato, o estado de saúde do presidente. Agora, o Maurício, é um assunto que tem sido levantado sistematicamente ao longo dos meses, ao longo da administração Biden, é a questão da imigração. Como é que você vê esse processo? Você acha que vai continuar sendo uma questão fundamental? Como é que você acha que vai caminhar essa questão aí? E como que o Partido Democrata vai reagir diante dessa questão que tem sido muito importante aí na trajetória política dos Estados Unidos? Bom, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, o tema da imigração atingiu agora um ponto central nas discussões eleitorais, né? Mas no caso americano, sem sombra de dúvida, é uma sociedade historicamente muito mais aberta à imigração do que a maioria dos países europeus. Então, se nós olharmos hoje, em torno de 15% dos moradores dos Estados Unidos são imigrantes, né? São pessoas que nasceram
fora dos Estados Unidos, alguns deles com situação perfeitamente legal, regulamentada, outros em condição irregular. Ao longo da história americana, houve vários momentos em que esse tema da imigração foi um tema mais controverso, em que, inclusive, o Congresso americano aprovou determinadas leis para restringir o fluxo migratório de alguns países, de algumas nacionalidades. Né? No passado, por exemplo, no século XX, houve muitas leis contra a imigração asiática nos Estados Unidos, e isso voltou no século XXI. Né? Se a gente pegar o 11 de setembro como marco, né? Houve ali, a partir dali, um retrocesso em termos de um debate migratório, com muitas pessoas, muitos grupos, muita gente, liderança dos partidos, defendendo leis migratórias mais restritivas. Né? Isso hoje está se dando muito em termos de uma imigração que vem do México e da América Central, né? Portanto, de latino-americanos, mas também com uma série de debates nos Estados Unidos sobre qual é o melhor caminho para integrar imigrantes que estão chegando nos Estados Unidos, vindos de culturas muito diferentes, do Oriente Médio, na África, de religião islâmica ou hindu, coisas desse tipo. A sociedade americana, como outros países desenvolvidos, né, está num momento de uma grande transformação demográfica. Quer dizer, as mulheres nos Estados Unidos têm menos filhos do que é o necessário para a reposição ou crescimento da população. Então, se não houver uma imigração de grande quantidade, isso vai se tornar um problema social muito grave. Você vai ter vários setores econômicos nos Estados Unidos que vão ter ali uma escassez de mão de obra grande. Né? Setores como construção civil, como agricultura, né? No qual a mão de obra imigrante é muito forte. Mas, enfim, se tornou uma questão política. E o que o Partido Democrata tem tentado fazer é um tanto ambíguo, porque há momentos em que os democratas querem mostrar para um eleitor mais conservador de que eles podem ser tão duros contra a imigração quanto aquele grupo mais radical no Partido Republicano. Então, por exemplo, o discurso dos presidentes democratas pode não ser tão ríspido com relação à imigração como é o de alguém como Donald Trump. Mas a prática pode ser. O Obama deportou muitos imigrantes que estavam nos Estados Unidos de maneira irregular, por exemplo. Isso não foi uma invenção do Trump. Mas, ao mesmo tempo, há essa preocupação, digamos, de um setor como tecnologia da informação, que depende de um imigrante de alta qualificação, que hoje em dia vem muito da Índia, por exemplo. Né? Você tem ali todo um setor de programadores, de engenheiros de computação, de uma cúpula executiva nas grandes empresas de tecnologia americana, que são imigrantes indianos, e, aliás, se inseriram de uma maneira extremamente bem-sucedida na sociedade americana. Né? Virou uma grande história de sucesso nessa construção de uns Estados Unidos mais multiculturais, mais abrangentes. Mas não é fácil equacionar esses temas. Né? Então, uma das grandes questões também é o que fazer, sobretudo com esses filhos, né, dos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, que podem ter entrado no país de maneira irregular, mas os Estados Unidos são o único país que eles conhecem. Então, o que você vai fazer? Você vai deportar essa criança, esse adolescente? Né? O Obama lançou, por exemplo, um programa para regularização da situação desses imigrantes. Né? Então, assim, se eu comparar os Estados Unidos com a Europa, eu diria que eu sou mais otimista com relação ao caso americano do que ao caso europeu. Vai ser mais fácil para os americanos encontrarem algumas maneiras, algumas políticas públicas de chegarem a algum consenso mínimo com a questão imigratória do que no caso da Europa, inclusive porque no caso europeu envolve questões muito complexas, né, dos legados dos grandes impérios, do Império Britânico, do Império Francês, como incorporar isso às sociedades atuais nesses países, né, e também por essa razão histórica. Né, quer dizer, a sociedade americana é uma sociedade formada majoritariamente, historicamente, por imigrantes de várias correntes. E o debate atual é muito mais como incorporar imigrantes que estão indo para os Estados Unidos de fora daqueles países europeus que tradicionalmente foram, né, as grandes matrizes culturais americanas. Né? Então, como incorporar os imigrantes da América Latina, da Ásia, da África, por aí vai. Mas na verdade, quer dizer, no caso europeu, você tem um problema complicado, que são os imigrantes muçulmanos, vou chamar assim, que não se integram à sociedade, quer dizer, como ela é. Quer dizer, na verdade, eles vivem em guetos e esses guetos acabam gerando violência e problemas. Os Estados Unidos têm menos esse problema, pelo que eu entendo, é verdade? É verdade, né? Não é uma coisa tão séria por lá.
não tem essa tradição colonial dos Estados Unidos no Oriente Médio, no norte da África, como há, por exemplo, para um país como a França, como a Inglaterra, né? E, enfim, a própria maneira como a sociedade americana é organizada, né? Uma sociedade muito diversa do ponto de vista religioso, social, cultural, né? A maior comunidade árabe nos Estados Unidos são os libaneses, cristãos, né? Então também é uma outra dimensão. Então, no caso americano hoje, provavelmente a questão dos latino-americanos é muito mais forte pelo número, né? A grande quantidade de mexicanos nos Estados Unidos, ou de pessoas vindas de países da América Central, de alguns países caribenhos, né? E é claro que as culturas da América Latina são muito mais próximas da cultura dos Estados Unidos do que digamos, a cultura de um país como a Arábia Saudita ou como o Paquistão, né? Onde esse desafio da integração é muito maior. Agora, voltando à questão do Biden, quer dizer, supondo que efetivamente o presidente Biden não consiga ser candidato, quer dizer, existe uma série de alternativas aí que estão sendo levantadas pelo Partido Democrata, principalmente a vice-presidente Kamala Harris. Qual é a sua avaliação? Você acha que a Kamala Harris tem condições de substituir o presidente Biden e tem condições de ganhar essa eleição? Ou, dado o perfil da Kamala Harris, que sempre foi muito liberal, muito da ala mais liberal do Partido Democrata e tem muita resistência a essa questão dos eleitores americanos, você acha que ela vai ser capaz de enfrentar o presidente Trump e vencer essa eleição, ou você acha que vai ser o cenário é bem mais complicado? É um grande dilema para o Partido Democrata, porque se de fato o presidente Biden desistir da candidatura ou o partido forçá-lo a isso, não existe uma alternativa óbvia para substituir. Pensando, por exemplo, na vice-presidente Kamala Harris, né? Ela tem a vantagem de já estar muito envolvida na campanha. Então, ser ali, claro, a vice na chapa. Então, a princípio seria, né, a escolha mais imediata. Mas ela é uma pessoa, ela é uma líder política que tem alguns problemas com o eleitorado. Ela não é uma política muito popular entre a população americana. Há uma certa rejeição à imagem dela em vários segmentos importantes dos Estados Unidos. Por exemplo, um eleitor mais conservador muitas vezes a vê como representante dessa ala mais radical do Partido Democrata, e muitas pessoas nessa ala mais à esquerda do partido acham que ela é muito conservadora, sobretudo pela experiência dela como procuradora-geral da Califórnia, alguém que vem de uma trajetória ali ligada a esse mundo do direito. E, ao mesmo tempo, para os padrões dos Estados Unidos, para o modo como os americanos enxergam raça, Kamala Harris é uma mulher negra. Não seria no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é considerada uma mulher negra. E eu tenho muitas dúvidas se, numa eleição como essa, um eleitor mais ao centro, um eleitor mais conservador, aceitaria uma mudança tão grande, votar numa mulher negra para presidente. Lembrando que os Estados Unidos nunca elegeram uma mulher como presidente. Então, mesmo que fosse ali uma política com uma trajetória mais convencional, né, mas sendo uma mulher, seria uma novidade grande também. E se não for a Kamala Harris, quem seria? Provavelmente alguns dos governadores do Partido Democrata. Esse é o Califórnia, o governador de Michigan, mas também são nomes que não são assim tão conhecidos do eleitorado, fora dos seus estados, e seria um grande desafio para o partido organizar uma campanha a partir de agora, de julho, para uma eleição que vai acontecer no início de novembro. Né? O tempo é muito curto. Então, na realidade, o Partido Democrata e o presidente Joe Biden cometeram uma série de erros já há muito tempo. Se de fato havia uma percepção do partido de que Biden não tinha condições de saúde para uma campanha de reeleição, esse tema de quem iria substituí-lo deveria ter começado pelo menos há 2 anos, pelo menos depois das eleições de meio de mandato. Então, agora já é muito tarde para isso. Então, se ele de fato desistiu, que é uma possibilidade, né, vai ser uma campanha muito dura, muito difícil. E, de novo, não há um paralelo na história americana para o que nós estamos vendo agora. Né? Talvez o mais próximo disso tenha sido lá em 1968, quando o presidente Lyndon Johnson anunciou que não iria se candidatar à reeleição em função daquelas graves crises que os Estados Unidos viviam na época, né? Sobretudo as controvérsias envolvendo a Guerra do Vietnã. E foi uma eleição dificílima para o Partido Democrata, né?
um embate feroz entre as alas progressista e conservadora e que acabou sendo vencido pelo candidato republicano, pelo Richard Nixon, que para o Partido Democrata, um risco muito grande de que se vá se repetir agora em 2024 aquele tipo de crise interna, aquele tipo de divisão muito profunda que ocorreu lá em 68. Agora, Maurício, indo para o outro lado do espectro, Trump. Trump acabou de ser condenado em Nova York, não importa a razão, tá certo? Mas o ponto importante é que ele é um candidato condenado. Existem algumas avaliações de que isso pode até ter favorecido a candidatura, porque ele está se colocando como sendo um perseguido pela justiça, tá certo? E alguma parte, aparentemente, uma parte importante da sociedade americana acredita nisso. Como é que você vê isso? Quer dizer, você acha que essa questão das condenações do presidente Trump pode atrapalhar o caminho, ou você acha que realmente pode até favorecer, como algumas pessoas têm falado? Bom, começando pela questão legal, né, jurídica. Nos Estados Unidos não há uma lei da ficha limpa para os candidatos, ao contrário do que existe aqui no Brasil. Então, um candidato que tem uma condenação criminal, como foi agora o caso do Trump, pode perfeitamente concorrer no que ele quiser. Mas existem em alguns estados americanos uma espécie de lei da ficha limpa para os eleitores. Um eleitor que teve uma condenação criminal não pode votar. O Trump está registrado como eleitor na Flórida, que tem uma lei desse tipo. Então é inusitado porque pode ser que ele não possa votar nele mesmo, embora ele possa ser candidato, né? E bom, por que os Estados Unidos não têm uma lei da ficha limpa? A lei brasileira é recente, né? Ela é da década passada e é uma lei que surgiu por iniciativa de um juiz federal e de movimentos sociais por ética na política. Eu diria que no caso americano, provavelmente não há uma lei assim, porque os legisladores americanos pensavam que um político que tivesse uma condenação criminal teria uma rejeição tão forte do eleitorado que os eleitores jamais votariam nele. Né? E não é isso que está acontecendo agora. Bom, o Trump foi condenado por fraude comercial, né, porque teve ali aquele envolvimento dele com aquela mulher, né? Ele era casado já na época, e ele pagou a ela dinheiro para que ela não comentasse publicamente sobre aquele caso extraconjugal. Isso em si não é crime nos Estados Unidos, né, nem o adultério. Mas o que foi crime é porque ele adulterou os registros comerciais das suas empresas para cobrir com essa despesa aqui, né, do pagamento para a mulher. Acho que isso, para o eleitor médio, é uma coisa muito difícil de compreender. É diferente, digamos, de você do dinheiro de corrupção, ou de você matar alguém. Né? E muitos eleitores do Trump, nessa sociedade profundamente dividida, como são os Estados Unidos hoje, olharam essa condenação e disseram: isso não é nada, ou então isso é perseguição contra o presidente Trump. Então, o que aconteceu a partir da condenação dele? Houve ali um crescimento recorde das doações de campanha para o Trump. Porque esse era o eleitor mais apaixonado por ele, mais entusiasmado com a candidatura dele, basicamente viu nessa condenação mais um elemento de uma suposta perseguição da elite política, burocrática americana contra o Trump. O Trump usa muito a expressão deep state, né, o estado profundo. E ele se considera alguém, ou ele se apresenta como alguém que é perseguido por esse estado profundo. Então, para o eleitor, isso encaixou muito bem numa determinada narrativa política, num determinado discurso. E o eleitor democrata, que é um eleitor que já não gosta do Trump, viu nessa condenação mais um sintoma, né, mais um sinal de que o Trump é alguém que não deveria governar os Estados Unidos. Mas há essa divisão muito grande. E é claro, a gente pode fazer muitos paralelos com o Brasil, né? E aqui a gente teve, pegando os nossos dois grandes blocos políticos partidários hoje, né, Lula e Bolsonaro, todos eles com muitos problemas judiciais, com várias condenações, e para o eleitor mais entusiasmado de um e de outro, isso também não fez uma diferença. Agora, existe um eleitor mais ao centro, apesar de toda a polarização. Não? E para esse eleitor, essas condenações podem ser algo bastante incômodo. Podem fazer esse eleitor parar para pensar se quer ou não realmente, né, que aquela pessoa seja eleita. Então, isso é um elemento para se observar, como é que esse eleitor independente, cientista, vai se posicionar nos Estados Unidos. Mas talvez o momento que mais me impactou no primeiro debate entre dois candidatos foi quando o Biden disse ao Trump: você é um criminoso condenado. E a resposta do Trump para o Biden foi: o seu filho também é. Porque o
o Hunter Biden, né, um dos filhos do presidente, foi condenado por questões envolvendo corrupção num lobby que ele fazia para empresas de energia na Ucrânia. Então, acho que para o eleitor médio nos Estados Unidos também, né, e os dois estavam falando a verdade nesse debate, né, nenhum deles estava mentindo. Então, acho que para o eleitor médio fica muito essa sensação, para usar uma expressão bem popular, que todo mundo é farinha do mesmo saco. Que tem uma degradação da vida política institucional americana. De uma maneira que, a meu ver, seria talvez impensável há 30 anos atrás, 40 anos atrás, em que bastaria um desses escândalos para tirar um candidato da corrida presidencial. Mas nessa sociedade calcificada, nessas divisões ideológicas que eles se congelaram, né, em dois grandes blocos, existe esse sentimento do eleitor que acha, não, tudo menos fulano, tudo menos o outro candidato. Então as pessoas estão dispostas também a aceitar muito mais vindo ali do seu próprio campo político-partidário. Certo. Agora, você acha que a pauta de costumes, como vamos chamar essa questão, vai fazer muita diferença, ou você acha que isso saiu, dado a personalidade aí do presidente Trump, dado a personalidade dos candidatos, essa questão está um pouco fora de, quer dizer, ficou menos importante do que no passado? Está muito importante, né? Por exemplo, o tema do aborto nos Estados Unidos, por conta das decisões recentes da Suprema Corte, ganhou uma relevância muito grande, né? Não só na disputa federal pela presidência, mas também nas disputas estaduais, né? Porque a Suprema Corte decidiu revogar uma decisão dos anos 70 que considerava o direito ao aborto como uma questão federal. Então, o governo federal era obrigado a garantir às mulheres americanas a possibilidade de fazer um aborto. E a Suprema Corte agora jogou essa decisão para os governos estaduais. Então, isso pode variar muito agora, conforme uma região mais conservadora nos Estados Unidos, né, em especial o Sul, e as regiões mais progressistas, como o Nordeste americano, né? Também tem ali um impacto enorme em termos do que é o mundo político das grandes cidades americanas, né? Que é um mundo mais liberal, e o mundo das pequenas cidades, das regiões rurais, que, como em qualquer outro lugar, né, também é um mundo mais conservador. Né? E se espera que os presidentes se posicionem com relação a isso, se espera que eles tenham, né, se encaixem dentro de uma dessas grandes identidades políticas. Né? E, embora o Trump não seja ele mesmo uma pessoa religiosa, né, ou alguém que tenha um histórico de uma vinculação forte com igrejas, ele se tornou politicamente o representante desses grupos americanos mais engajados na agenda político-religiosa, particularmente dos evangélicos, que vem do Trump um defensor das suas causas. Então, virou algo muito importante dentro dos Estados Unidos. E além também de uma série de outras questões envolvendo uma agenda de sexualidade, de raça, de gênero, que nos Estados Unidos tem uma importância muito grande. Também ganharam mais visibilidade no Brasil, mas lá é até mais forte, né? Questões envolvendo, por exemplo, identidades sexuais, identidades raciais, como é que você trabalha com isso, por exemplo, na universidade ou na mídia, né? E também uma eleição americana marcada por uma grande divisão dentro das universidades dos Estados Unidos, incluindo universidades de elite. Né? Por exemplo, eu fiz muitos trabalhos na minha carreira acadêmica com a Universidade de Columbia, em Nova York. Né? E me impressionou muito como Columbia se tornou uma instituição completamente polarizada agora, principalmente por conta da questão da guerra na Palestina, né, da questão de manifestações políticas que, em muitos casos, desvalaram para o antissemitismo, puro e simples, né, e como a universidade falhou em lidar com isso. E como a universidade não está conseguindo realmente promover um ambiente saudável de divergência, de debate. Né, e isso está acontecendo em vários grupos nos Estados Unidos. É um problema, sobretudo, para o Partido Democrata, porque envolve ali uma divergência entre esse eleitor democrata mais jovem, mais à esquerda, e o que é a política externa do presidente Biden, o que é o posicionamento do partido como um todo. Mas isso também é algo que impulsiona a campanha do Trump, na medida em que muitos americanos se sentem incomodados com essas novas agendas, se sentem preocupados, né, e acham que os seus valores mais tradicionais, em termos de pensar a religião, em termos de pensar a estrutura da família, que esses valores não estão sendo levados em conta, que esses valores não estão sendo respeitados. Então, isso virou um tema muito forte em termos dos debates entre os candidatos.
Agora, Maurício, quer dizer, a gente tem duas guerras. Os Estados Unidos está envolvido como apoiador, em duas guerras importantes, na Ucrânia e Rússia e Hamas versus Israel. Isso provavelmente vai afetar as eleições americanas. Como é que você vê esse processo? Bom, já está afetando, né, de maneira muito forte. E na época da Guerra Fria se usava muito a expressão guerra por procuração, né, proxy war, que eram aqueles conflitos em que os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas lutavam contra os seus respectivos aliados. E a gente pode dizer que a guerra na Ucrânia é uma proxy war entre a Rússia e a OTAN. Rússia de um lado, de outro lado, os Estados Unidos, a Europa, não diretamente, mas apoiando a Ucrânia ali de várias maneiras. Assim como a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas é uma proxy war, é uma guerra por procuração que de um lado envolve Israel, a União Europeia, os Estados Unidos, e de outro o Hamas, o Hezbollah, o Irã, uma série de grupos, né, governos e grupos políticos que têm essa agenda muito conflituosa com relação ao Ocidente. Qual é a grande discussão hoje para os Estados Unidos, né, entre os democratas e os republicanos? O Trump representa, dentro do Partido Republicano, uma visão de política externa mais isolacionista, de que os Estados Unidos não deveriam estar tão presentes, tão engajados em outros conflitos ao redor do mundo, particularmente na questão dos conflitos com a Rússia. Trump tem uma visão muito mais simpática à Rússia, claro, do que aquela que tem o Biden, o Partido Democrata, ou mesmo as correntes mais liberais dentro do Partido Republicano. Então, no governo Trump, a relação dos Estados Unidos com a OTAN foi bastante turbulenta. Na época, inclusive, o presidente francês, que já era o Macron, teve uma frase famosa em que ele disse que a OTAN estava em morte cerebral. Ela estava ali moribunda. Não foi isso que aconteceu depois, né? Assim, quando a Rússia invade a Ucrânia de maneira generalizada em 2022, isso deu um revigoramento grande para a OTAN, mas a dúvida é se, numa eventual vitória do Trump, se esses compromissos seriam mantidos. Muito caro apoiar a Ucrânia nessa guerra. O apoio financeiro, o apoio militar dos americanos e dos europeus para a Ucrânia é enorme. Acho que não mudaria no caso de Israel. A sociedade americana tem uma ligação muito forte com Israel, inclusive os evangélicos, né, que são uma base de apoio essencial para o Trump, mas que no caso da Ucrânia, se houver uma vitória do Trump, não é que os Estados Unidos iriam parar de apoiar a Ucrânia, mas acho que haveria uma mudança em termos de grau, uma mudança em termos de intensidade, e isso tem preocupado alguns países europeus. O caso da França é um caso emblemático também, né? Quer dizer, se a Marine Le Pen tivesse conseguido fazer a maior bancada na Assembleia Nacional Francesa, provavelmente teria havido também ali um nível de tensionamento maior com relação à Ucrânia. E também é uma questão que é colocada para os eleitores nesses países, né? Até que ponto eles querem apoiar a Ucrânia? Qual é o nível de custo econômico que eles estão dispostos a bancar para continuar mantendo essa aliança? E depois de 2 anos de guerra, né, uma guerra longa, difícil, uma frente de combate que basicamente estagnou ali numa guerra de trincheiras, que remete inclusive à Primeira Guerra Mundial na Europa. Então é difícil também manter o eleitor engajado, estimulado num conflito mais longo como esse. Agora, Maurício, quer dizer, existe uma coisa que é uma preocupação generalizada, que é a questão do risco à democracia. Da mesma forma, quer dizer, aqui no Brasil as pessoas têm muito essa coisa de que o Bolsonaro é um risco à democracia. Nos Estados Unidos você ouve muito falar a ideia de que o Trump também é um risco à democracia. A pergunta é o porquê isso, quer dizer, em que sentido que o Trump vai ser um risco à democracia, e se você acha que realmente existe esse risco importante ou se é simplesmente parte da campanha eleitoral. Bom, hoje em dia, né, se a gente entrar numa grande livraria no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Londres, Paris, Washington, onde seja, né, tem prateleiras inteiras com livros com títulos como as democracias morrem, a crise do liberalismo, como as democracias terminam, né? Isso virou um nicho editorial. Eu acho que há, de fato, um mal-estar com a democracia hoje nas Américas e na Europa, mas que o risco à democracia varia muito conforme o país, né? Certamente há um risco enorme para a democracia num país como a Hungria, ou países como a Turquia, como a Venezuela, onde essa marcha autoritária se manifestou de maneira muito forte.
num país como os Estados Unidos, é evidente que se o Trump for reeleito, ele não vai fechar o Congresso americano, ou enfim, censurar a imprensa nem nada do gênero. Agora, acho que há uma preocupação em termos da qualidade dessa democracia, principalmente da situação de grupos minoritários. Como é que fica essa questão de um discurso de ódio, né, de um discurso mais virulento dentro do debate público, e, sobretudo, como seria um segundo governo Trump em termos dos ressentimentos e das feridas políticas que o Trump carrega do primeiro mandato. Como é que ele faria, por exemplo, no caso daquelas pessoas que foram condenadas nos Estados Unidos pela invasão do Capitólio? Tem muitos processos que ainda estão correndo. Né? Então, como é que ele lidaria ali com essa memória, com esse legado? Né? Será que haveria ali algum tipo de intervenção jurídica? Houve algumas medidas do Trump que, a meu ver, foram muito ruins em termos da questão da democracia, da força das instituições americanas, como a decisão dele de afastar o diretor do FBI, que é uma coisa que o presidente americano pode fazer legalmente, quer dizer, ele não está violando uma lei, né? Mas isso cria um nível de tensão muito grande, porque há toda uma expectativa, há toda uma perspectiva nos Estados Unidos, né, de que o FBI é intocável, né, de que o presidente não vai afastar ali um diretor, né, não vai interferir antes que o mandato dele termine, né, porque isso traz um nível grande de tensão. Então, são coisas, acho que, para se refletir, para se pensar, mesmo que, claro, a situação americana não seja nem de longe tão grave quanto é a situação, digamos, da Hungria. E se nós olharmos no Brasil, as instituições políticas brasileiras mostraram uma força muito grande. Isso também é um legado positivo das crises que nós vivemos nos últimos anos. Né? Então, acho que houve um amadurecimento até da própria sociedade brasileira com relação a isso. Mas, assim, infelizmente também, se nós olharmos o mundo hoje, é muito difícil encontrar um país em que a gente possa olhar o cenário político partidário e dizer, nossa, a democracia nesse país está se aprofundando, está melhorando, está se tornando algo mais dinâmico, mais interessante. Acho que são os desafios que a gente vive nesse momento. Muito bem, Maurício, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, foi uma excelente conversa, muito esclarecedor, muito obrigado mesmo, é um prazer enorme ter você aqui conosco, muito obrigado, e vou te chamar novamente antes das eleições, a gente conversar um pouco mais. Eu que agradeço, imagina, sempre aprendendo com você, eu gosto muito das suas perguntas, das suas inquietações, acho que elas nos ajudam a pensar isso, né? E vamos acompanhar agora, ver o que acontece. Mas lembrando também aqui para o nosso público que agora em julho há uma eleição muito importante para o Brasil, que é a eleição presidencial na Venezuela. É um cenário dificílimo. Eu sou muito cético de que o governo do presidente Maduro vá de fato aceitar os resultados, caso esses resultados sejam uma derrota do regime, né? Mas ao mesmo tempo também é a melhor possibilidade da oposição democrática venezuelana em muitos anos. Então é uma eleição para se acompanhar de perto, né, e ver o que vai acontecer ali. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu caminhar um pouquinho mais só, tá certo? Vou tomar um pouquinho mais do seu tempo. E que sentido você acha que essa eleição na Venezuela é tão importante para o Brasil? Claro. Bom, se nós olharmos a América do Sul nos últimos 10 anos, acho que há duas grandes transformações econômicas ali que impactam forte o Brasil. Uma delas é um empobrecimento da Argentina, uma sucessão de várias crises políticas e econômicas, e a outra é um mergulho da Venezuela num abismo econômico e político, né? Como a Venezuela se tornou um país autoritário e como ela deixou de ser um país de renda média alta, como ela era tradicionalmente, para se tornar um país de um enorme problema de pobreza, de miséria, de fome. Por que isso impacta para o Brasil? A Venezuela chegou a ser, nos anos 2000, um dos maiores parceiros comerciais brasileiros. Chegou a ser o maior superávit no comércio exterior brasileiro. Um país que tem muito petróleo, relativamente pouca agricultura, pouca indústria, então importava muito, né, do Brasil. E agora esse comércio praticamente não existe, né? Ele virou alguma coisa irrisória, residual. E essa crise econômica terrível que a Venezuela vive gerou uma crise migratória de talvez 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país e foram para as nações vizinhas, inclusive muitos deles aqui no Brasil também. Então, o Brasil perdeu um mercado importante
tem que lidar com todos esses problemas oriundos de uma crise de imigrantes e refugiados na região, né? E uma série de outros problemas também, questão do crime organizado, esse vazio político da Venezuela criou também um espaço para grandes cartéis de drogas, de contrabando de armas, de garimpo ilegal. A Amazônia venezuelana, né, principalmente o estado de Bolívar, assim, é uma terra sem lei. E tudo isso tem impactos muito negativos para o Brasil. Infelizmente, a maneira pela qual nós pensamos esse tema da Venezuela no Brasil nos últimos anos acabou se tornando também uma vítima dessa polarização partidária brasileira. Então, uma esquerda defendendo o regime venezuelano, muitas vezes a qualquer preço, e uma direita que fazia a crítica necessária, mas às vezes sem fazer aquele balanço de como é que isso deveria ser tratado pela política externa brasileira ou pela política de defesa, até em alguns aspectos, né? Então, é uma crise muito profunda num vizinho importante para o Brasil, e o interesse nacional brasileiro é de uma Venezuela democrática, estável, próspera, né, que seja novamente, né, o grande parceiro comercial que ela já foi para o Brasil e que ela vire parte da solução de promover o desenvolvimento da América do Sul e não parte do problema, como ela tem sido nos últimos anos. Muito obrigado novamente, Maurício. Um prazer enorme ter você aqui conosco e vamos partir para a próxima. Muito obrigado. Foi um grande prazer, José Márcio. Muito obrigado. Um ótimo dia. Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, um dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim, investiu, ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback.